Boa tarde, senhoras e senhores. Nesse momento, vamos iniciar o mini curso da Ilha Contec e apresentar o nosso ilustre palestrante e a mediadora. E o link online não tem como disponibilizar? Não? Engenharia Aqui não Civil, pega a transmissão mestre online? em Engenharia e doutor em Engenharia Civil pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Unicinos, coordenador do curso de graduação em Engenharia Civil na Universidade do Vale do Rio dos Sinos e coordenador no curso de especialização em construção civil. Gestor em tecnologia e sustentabilidade da Unicinos, professor do curso de Engenharia Civil da mesma universidade, nas disciplinas de gerenciamento das construções, estágio e TCC. Membro do NDE, Núcleo de Docentes, estruturantes do curso de Engenharia Civil da Unicinos. Exerce atividades profissionais e tem experiência com atuação em serviço e consultoria na área de projetos e execução das obras civis, com ênfase na temática desempenho, qualidade, projeto e planejamento de gestão de obras. Conselheiro do CREAS do Rio Grande do Sul, na Câmara de Engenharia Civil, nos períodos de 2015 a 2017 e de 2018 a 2020, e delegado nacional da Alcompat Brasil no período de 2016 e 2018. Jefferson Hort Pastlaf é o nosso palestrante. E a mediadora é a Alzira Miranda de Oliveira, que possui graduação em Engenharia da Pesca pela Universidade Federal do Amazonas, UFAM, mestrado e doutorado pelo Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, INPA. Hoje é professora de ensino básico, técnico e tecnológico efetiva do Instituto Federal do Amazonas, IFAM, onde também desenvolve pesquisas e é coordenadora do curso de Engenharia da Aquicultura. Já foi professora e coordenadora de outros cursos da área da engenharia, que é Engenharia Ambiental, Engenharia Civil e Engenharia de Produção, bem como no CST, em Petróleo e Gás, no Centro Universitário do Norte, Uninorte. Além disso, ainda colabora com outras instituições, avaliando cursos de graduação pela editora Abril, avaliando cursos de graduação pelo Conselho Educacional e de Educação da Amazonas e avaliando cursos de graduação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. No sistema CONFA e CREA, colabora como conselheira federal suplente pelo Estado do Amazonas até o final de 2022. E é coordenadora do programa Mulher pelo Estado do Amazonas. Nas entidades de classe, atuou como diretora social e vice-presidente da Associação dos Engenheiros de Pesca do Amazonas, AEP-AM, em mandatos distintos, e hoje é presidente da Associação Feminina de Engenharia e Agronomia do Estado do Amazonas, AFAG, no Amazonas. Nesse ano, foi destinada para compor a comissão organizadora do Congresso Técnico Científico da Engenharia e Agronomia, CONTEC, que acontece em paralelo à Semana Oficial da Engenharia e Agronomia, SOEA, como especialista. Nesse momento, eu convido a Alzira Miranda de Oliveira e passo a palavra a ela. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria agradecer a presença aqui nesse espaço Contec, que é um espaço inovador. Vocês estão vendo um pouco de dificuldade, mas isso é novo para todo mundo, então nós pedimos desculpas por todos por todo o constrangimento que foi gerado. Nesse momento, eu queria já deixar dito que o professor William, que moderaria esta palestra, ele teve que se ausentar do nosso evento devido a problemas familiares que o tiraram daqui. E daí, eu farei a moderação desta palestra
Mas, que ótimo. E já combinei com o engenheiro Jefferson que, à medida que ele for fazendo a sua palestra e que forem surgindo questionamentos, vocês podem, por gentileza, levantar as mãos, que a nossa querida colaboradora vai chegar conosco, ou com vocês, e vai tomar a pergunta para passar para o engenheiro, e assim, à medida que forem surgindo, ele vai respondendo para que seja uma conversa bem dinâmica. Eu agradeço, então, e passo, então, a palavra para o engenheiro Jefferson. Muito obrigada. Obrigado, Alzira. Vocês me escutam bem? Perfeito, então. Colegas, boa tarde. É uma honra, um prazer estar aqui. Falar mais alto? Falar mais baixo? Melhorou? Tá, beleza. É isso aí. Eu vou precisar da ajuda de vocês. Não tenho habilidade nenhuma com esse tipo de fala, assim. Vocês conseguem projetar... Mas eu estava comentando, estava agradecendo aí a oportunidade, ao Confia, e já inicio comentando com vocês que a temática que eu venho compartilhar aqui nesse momento, para mim ela é desafiadora, ela é ampla, mas nós temos que nos apropriar desse tema. Passou da hora, ou está na hora, é o limite, não só por força da cobrança do que a norma está estabelecendo para nós, mas nós precisamos tratar isso como algo prático, algo real aí nos nossos escritórios, por ocasião aí do desenvolvimento de todos os projetos que fazem parte de qualquer tipo de edificação, por ocasião aí do processo de construção de qualquer uma dessas edificações, e quem vai usar essa edificação também precisa ser orientado. Eu sou engenheiro civil, me adiantando então em relação ao que está na primeira lâmina, sou graduado há quase 20 anos, sou professor na Unicinos, uma instituição privada jesuíta do Rio Grande do Sul, sou gaúcho, sou professor há 12 anos e durante muito tempo, então quando eu entrei nesse espaço aí de trabalho, eu também presto serviços no mercado, tenho um pé na universidade e um pé na iniciativa privada aí no mercado, eu me dei conta que a gente pouco sabia, ou quase nada conseguia aplicar do ponto de vista numérico, quantitativo, relacionado a desempenho. A gente vem de uma tradição, de uma trajetória que é extremamente empírica, de perpetuar modelos que foram utilizados, às vezes funcionando, por outras vezes não, das pessoas que nos antecederam, e muitas vezes nós não questionamos, ou por vezes nem temos a oportunidade de questionar. Eu me refiro a olhar, por exemplo, para um código de edificações ultrapassado de um determinado órgão público que me traz parâmetros aí de espessura de paredes, áreas mínimas de ambientes, percentual de aberturas no sentido de vãos e janelas e esquadrias, e isso poder não fazer sentido algum dependendo do local de onde a gente estiver contextualizado, de onde a gente estiver falando. O Brasil tem dimensões continentais, imagino que vocês também já tenham se questionado e percebido, construir qualquer tipo de edificação no Rio Grande do Sul, aqui em Goiás, no Nordeste ou em qualquer outro local é completamente diferente por conta do meio de onde a gente está inserido. Se eu pegar dentro de uma mesma cidade, em Porto Alegre, eu edificar qualquer tipo de edificação, não exclusivamente com perfil habitacional, na região central da cidade, onde eu tenho um nível maior de ruído, é completamente diferente de um bairro residencial. Eu edificar com uma face voltada para o norte é completamente diferente dessa mesma edificação na sua face voltada para o sul. Então a gente começa a olhar para algo muito particular de cada uma dessas edificações. Eu estou com muitas informações aqui, provavelmente até por conta desse atraso inicial eu não consiga compartilhar tudo com vocês, eu já me coloco à disposição, meu e-mail está aqui, vai estar lá no final novamente. E eu quero dizer que esses números vêm, esses dados que eu compartilho aqui, de questões que são essencialmente técnicas decorrentes da norma em si, e uma outra parcela, que é da minha pesquisa de doutorado, que foi concluída durante a pandemia, no segundo semestre do ano passado, que foi no sentido de contextualizar, de medir, a partir da implementação da norma de desempenho, indo para os níveis mais elevados, o nível intermediário e superior, quanto mais caro custa edificar.
nós não temos essa resposta e teremos que fazer essa análise para cada edificação. Mas eu tenho certeza, a partir do processo de pesquisa, inclusive, a partir dos resultados, que uma parcela da população tem interesse em investir um pouco a mais, vai se disponibilizar a pagar um pouco a mais, ainda que isso represente um impacto no bolso, na hora da construção, por conta das melhorias decorrentes aí depois. Veja se tem como reduzir o brilho. Tá? Vamos reduzir, dá para reduzir mais? Isso. Uhum. Perdão, não li o título. Olha só, o título é extenso, mas é porque a coisa é complexa mesmo. Avaliação de desempenho em edificações habitacionais no Brasil e implicações da ABNT 15575/2021. Não sei se todos vocês perceberam, mas a norma já passou por atualização. A primeira versão em vigor entrou em julho de 2013 e de lá para cá a gente já precisou fazer ajustes em alguns parâmetros por conta de erros da própria norma e de incompatibilidade de informações dela frente a centenas de outras normas que ela chama. E ela ainda não está pronta, ela ainda precisa de melhorias. Isso é um processo contínuo também, né, de aprendizagem. Então, eu já estou trabalhando com a versão mais atual dela. Em projeto, execução, uso, manutenção e tudo isso contextualizado a custo. Certeza de que... Essa cadeira não deixa a gente achar assim, né? Certeza de que um investimento um tantinho maior vai diminuir o custo de uso e manutenção dessa edificação. Então, projetar, construir e implementar rotinas de manutenção demanda conhecer desempenho. Quem trabalha com esse mercado tem que saber do que a gente está falando ou tem que contratar alguém que saiba, tem que se aproximar de alguém que saiba. Não tem mais como projetar para edificações habitacionais por força de norma, né? Mas a gente pode pensar nesse conceito para qualquer perfil de edificação. Então, a norma nos trouxe responsabilidades e as nossas decisões passam a ser baseadas em desempenho. Há uma expectativa de evolução do setor no sentido de que a gente consiga diminuir parte dos nossos índices de problemas. A gente tem problemas que são decorrentes aí de projeto, de execução e de falhas durante o uso da edificação. Então, pelo menos aquelas relacionadas a projeto e execução, a gente tem a expectativa de reduzir. E lá no início, o próprio setor questionou muito quanto isso vai custar mais numa edificação, especialmente para o público de menor faixa de renda. Então, a norma entra em vigor, o mercado não está plenamente preparado, quanto isso representa no custo? Lá em 2015, os primeiros números apontavam, a CEBIC apontava algo da ordem de 3% a 4%. Vilas Boas apontou em 2019 um acréscimo da ordem de 2% no custo de construção. Mas são números que não dá para se prender de forma plena em qualquer circunstância, eu repito. Eu quero dizer com isso que a norma de desempenho nos fez perceber itens que já eram cobrados, mas que a gente não aplicava. Vou dar um exemplo. O guarda-corpo, num prédio de apartamento, você tem lá uma varanda, uma sacada, você tem um guarda-corpo. Em muitas circunstâncias, esse guarda-corpo não era dimensionado por alguém habilitado na área. Era o fornecedor, que vai lá, a partir da sua experiência, ele coloca, deu certo, eu toco e vai. Mas a norma trouxe parâmetros numéricos. Eu consigo hoje ensaiar quanto ele tem que suportar no sentido de esforço. Então, nós conseguimos, a partir desses erros, identificar culpados. O que é bom, mas passa a ser um problema quando a gente não cumpre com as suas responsabilidades. A gente deixa a nossa marca, a nossa impressão digital. Então, para alguns, custou mais caro pagar para alguém dimensionar o guarda-corpo. Mas isso não foi um item novo por conta da norma. Só que isso tudo entrou no pacote desse custo de construção. E eu, no meu trabalho, eu quis casar esses números todos com as nossas referências de custo. Então, coloco ali, CUB, SINAP e NCC. As 3 principais referências aí que o país como um todo utiliza. Já adianto para vocês, me frustrei logo cedo, porque esses parâmetros mensais divulgados, eles são baseados em cestas de insumos. E essas cestas e os seus projetos não foram atualizados após a implementação da norma de desempenho. Então, o que eu achei que perceberia nos números lá em 2013, com variações posteriores, não aconteceu. Por quê? Porque a cesta de insumos é exatamente a mesma. E para o CUB, especialmente, nós temos aí 20 e poucos insumos dentro dessa cesta.
não representa a totalidade dos insumos que a gente utiliza. Não é uma crítica à metodologia, estou querendo dizer que, na prática, precisa, na minha opinião, uma atualização da norma de custos, mas eu estou querendo dizer que, na prática, o valor sobe ou desce se os insumos se alterarem, e não porque alguém está implementando os aspectos de desempenho nos seus projetos. Então, me frustrei com isso, mas fui até o final para ver também o quanto isso significava. Então, minha questão é, qual é a relação entre desempenho, os respectivos projetos, o processo construtivo e o uso das edificações? Aí está uma questão interessante. Eu não sei vocês, mas eu me sinto muito cobrado a me apropriar dessa responsabilidade enquanto engenheiro civil. Eu preciso aplicar isso se eu quiser atuar nesse mercado. Como é que eu vou fazer com que o consumidor cumpra com as suas responsabilidades também? Fazendo exatamente igual a indústria de automóveis faz. Nós compramos um automóvel, nós escolhemos ele a partir de alguns critérios normalmente muito objetivos. Qual é o tamanho daquele carro, a capacidade, qual é o desempenho, qual é a eficiência do ponto de vista de consumo de combustível, quanto custa de manutenção preventiva, quantos anos tem de garantia e várias outras questões. E entra uma parcela lá de subjetividade, gosto da cor X, a marca tal tem uma tradição maior, esse modelo me parece mais bonito, entre aspas. Mas na construção a gente faz o inverso. A gente compra muito mais pela subjetividade da edificação, ou por uma marca, ou pela localização, do que pelas características daquele apartamento ou daquela casa. Eu quero acreditar que em algum tempo nós vamos estar fazendo exatamente isso com esse mercado, que eu, enquanto incorporador, enquanto construtor, enquanto projetista, consiga oferecer dados para o consumidor escolher, e o consumidor, por sua vez, vai olhar, olha, o apartamento dessa empresa X está oferecendo um período de garantia superior do que da empresa Y. Mas eu preciso cumprir com a minha responsabilidade de consumidor, que é usar com o fim que aquele imóvel foi proposto, que é cumprir com as manutenções preventivas. Não há desculpa de que o condomínio não tem grana para fazer a manutenção da fachada. Se eu recebi a orientação de que devo fazer a manutenção, que é A, B e C, não cumprir, eu não posso reclamar 3 anos depois que está com problemas de infiltração. Ainda é utópico que eu estou falando para vocês, quer dizer assim, está um pouco distante da realidade, mas é a maneira de nos resguardarmos, é estabelecendo um plano de manutenções que é preventivas. Tem coisas que a gente não vai prever que são eventuais, por força da natureza, do uso, mas tem muitas que nós conseguimos dizer, semanalmente faz isso, mensalmente aquilo, a cada 6 meses isso e assim por diante. E cobrar que isso seja feito. Entendem onde eu quero chegar? O mercado começa a comprar por questões que são objetivas. O desempenho da edificação é superior, isso significa uma eficiência energética superior, uma eficiência do ponto de vista de ruídos superior. Consequentemente, eu tenho um custo menor de energia elétrica para climatizar o meu imóvel. São centenas de parâmetros que nós conseguimos trabalhar a partir do que está preconizado na norma de desempenho. Rapidinho aqui, ó. Então, as normas de desempenho, falo em plural porque são partes dela, elas buscam atender às exigências dos usuários, o foco é totalmente no usuário, não é em quem vai construir. A norma não traz passo a passo, eu pego lá a norma de dimensionamento de estruturas de concreto armado, eu tenho uma série de parâmetros que precisam ser respondidos, vai lá por uma sequência. Aqui não, eu não tenho passo a passo, a norma me diz onde eu preciso chegar. Você escolhe, eu vou fazer do modelo convencional com concreto armado, alvenaria cerâmica, revestimento argamassado e pintura. Ok, tem que chegar naqueles parâmetros que ali estão estabelecidos. Eu vou trabalhar com steel frame, estrutura metálica com chapas de placa cimentícia e gesso acartonado. Tem que chegar naquele parâmetro. Ela não diz que sistema, que modelo construtivo eu uso. Ela me dá a chance de usar qualquer um, desde que eu consiga chegar no que está preconizado. O foco é o comportamento em uso dessa edificação e a forma de estabelecimento do desempenho é definida por requisitos. É isso que a norma trata. Então, eu tenho critérios, eu tenho métodos de avaliação que também estão tratados na norma, e daí a gente tem um outro problema que é onde eu tenho estruturas no nosso país para poder fazer os ensaios. São pouquíssimas. Nós temos uma baita estrutura na Unicinos, porque a gente se preparou para isso. Tem outras? Tem. Mas tem uma outra questão, não é barato fazer ensaio para avaliar. Então eu não vou conseguir fazer ensaio individualmente, não sou eu projetista, é o fornecedor, é olhando para um conjunto, é a cadeia como um todo, são as entidades. É preciso um esforço muito maior, que também aconteceu em parte, até porque se o resultado é favorável, se ele me permite atingir, todo mundo quer que isso seja divulgado. Eu não quero guardar uma informação
de algo que funciona. Não, eu quero divulgar porque me interessa vender os meus insumos para conseguir chegar nessa possibilidade construtiva aí. Eu peguei cópia e cola, os automóveis mais vendidos no mês de agosto, os 40 modelos mais vendidos. Vejam que nós temos aí carros que custam de forma completa, não existe mais carro barato, mas completamente diferente do ponto de vista do seu valor. Então, é o que eu quero correlacionar com vocês do ponto de vista das edificações. Os parâmetros precisam ser objetivos na hora de projetar. Eu estou projetando para o seu João e para a Dona Maria. Eles querem, é uma residência unifamiliar, não são 30 mil unidades. A preocupação deveria ser exatamente a mesma. É o menor custo que lhe interessa? Você quer que eu maximize algum perfil dos parâmetros que ali estão estabelecidos? Claro que precisa ser uma conversa mais amigável, não tão técnica como a que a gente vai tratar, mas quem está comprando precisa entender que cada decisão, se a esquadria de PVC, é um mundo, dentro das esquadrias de PVC, que características que ela tem para poder impactar no sistema de vedação vertical. É o cachorro correndo atrás do rabo o tempo todo, porque a gente também não decide as coisas de forma individual. Se eu mudei uma esquadria na fachada, pensando que aquilo vai melhorar ou piorar a acústica, isso vai ter impacto na durabilidade, que por sua vez vai interferindo em outros parâmetros também. É algo decidido individualmente, mas tem um contexto global. Exemplo aqui, ó. O que a norma está tratando do ponto de vista de vida útil de projeto, que é um parâmetro que nós temos que escrever no projeto arquitetônico e nos projetos complementares dos sistemas que estão vinculados à norma. Eu vou tratar 3 níveis. Durabilidade está preconizado que seja em 3 níveis, mínimo, intermediário e superior. Vocês estão vendo lá, não tem laser point aqui, achei que tivesse. Na estrutura, por exemplo, o período mínimo, que é algo que é tratado por nós como convencional, é o que a norma de estruturas também trata, são 50 anos. Intermediário sempre é 25% superior e superior 50% superior. Então tem sempre essa relação, está arredondado aqui. Não dá para projetar nada, não fazer nenhuma escolha que leve a números menores do que esse. Nós só vamos descobrir isso quando o tempo passar. Mas eu quero dizer que as escolhas que a gente faz do ponto de vista dos projetos, elas precisam respeitar isso aí. Vocês estão vendo que eu peguei um pedaço aqui, cobertura, por exemplo. Então eu tenho tempos diferentes aí para os diferentes elementos. Mesma coisa, mínimo, intermediário e superior. Quando eu penso lá que a cobertura tem que durar como um todo 20 anos para uma edificação, eu não estou imaginando, e a norma não traz isso, que tudo tenha que durar 20 anos. Tem elementos aí, calhas, rufos, tempo mínimo 8 anos. Pode ser que dure 15? Pode, mas não pode durar menos do que 8. Se isso não estiver escrito na norma, valem os tempos mínimos que aqui estão estabelecidos. Isso é importante. Isso pode ser um parâmetro de decisão para o consumidor. É aí que eu quero chegar com vocês também. Não coloquei nada, vale o que está colocado aqui como mínimo. Se eu lancei informações diferentes dessa, isso pode levar essa edificação para um outro patamar. E um outro ponto, que daí para mim também é o fundamental, é na relação com o consumidor, que eu compartilhei agora há pouco, é em relação à garantia. Acaba de uma vez com a história de que vale um tempo igual para todo e qualquer elemento nessa edificação. Não existe isso, não existe como eu garantir, como eu oferecer garantia, por exemplo, para a estrutura, exatamente do mesmo jeito que eu vou colocar para um elemento que tem um desgaste num tempo muito menor. Um registro lá de gaveta de pressão. O cara usou mal aquilo, ou a peça tinha algum defeito. Então, eu preciso lançar mão dessas informações. Isso aqui é uma sugestão, recomendados, não é o que a norma exige como obrigação, mas aí você coloca lá no documento que você faz o seu cliente assinar quanto tempo você está oferecendo de garantia para cada uma dessas questões, desses serviços aí que fazem parte do processo. Cumprir com a manutenção e estar ciente do que ali está estabelecido. Outra coisa, eu falei antes brevemente, é uma crítica minha, que ainda fazem exigências em relação a parâmetros que não tem nada a ver com a urbanização. Altura, taxa de ocupação, recuo, isso sim, isso é prefeitura, né, poder público. Agora, o que está dentro de casa, se nós somos técnicos, se a gente está se responsabilizando tecnicamente por isso, existe uma RT que
registra a presença desse técnico e um consumidor deseja, ele entendeu que o dormitório vai ter 9 metros quadrados, não me parece fazer sentido que a prefeitura exija que tenha 12 ou 14 ou 15. Se eu conseguir mostrar que dentro daqueles 9 metros quadrados é possível fazer uso desse espaço de forma racional e de forma a viver numa boa, super bem. Então a norma traz, a própria legislação municipal poderia se amparar nisso, em vários parâmetros, dizendo o que é essencial em cada um desses ambientes aí. Ela não fala em área, ela traz pé direito para algumas informações, mas ela não diz a área. E aí, se você conseguir mostrar que esses elementos cabem dentro daquele ambiente, para a norma de desempenho, está satisfatório, está valendo. Eu acho que é um caminho, é algo natural, muitos municípios evoluíram em relação a isso, e fico pensando que quando os municípios cobram detalhamentos em relação a esses aspectos, inclusive se apropriam de um trabalho de conferência, se envolvem numa responsabilidade que não precisariam. Precisa cobrar se tem responsável técnico e está de acordo com as questões aí relacionadas à urbanização, como eu falava com vocês. Mas temos chão pela frente. E ela traz também aí dimensões mínimas. Quando olha lá para a sala de estar e diz que tem que ter um sofá de 3 lugares com braço, ela registra lá o que são os elementos que tem que estar dentro de cada um desses ambientes. Isso veio, obviamente, muito em função das edificações muito pequenas, as edificações para as classes econômicas de menor poder aquisitivo, né? Olha a loucura que é. Para quem não acessou, peguei só um print também no site da BNT, a quantidade de partes que nós temos hoje em vigor da norma de desempenho. A gente está falando aí de centenas de páginas e a norma, nas suas 6 partes, ela chama outras dezenas de normas. Então, é complexo, como eu comentei no início aí, né? São poucas pessoas hoje no país que dominam isso de uma forma plena, pouquíssimas mesmo, e não é por acaso, não é porque não tem gente que queira, é porque é muito difícil você dominar. As questões mais elementares, mais básicas, ok, só que quando a gente começa a entrar nas particularidades de alguns tipos de desempenho, é preciso conhecimento muito específico. Desempenho acústico, por exemplo. Eu consigo, por um método simplificado, dizer se está bom ou não está. Mas se eu quero ir além, eu preciso conhecer de acústica, que é uma coisa que não faz parte do universo de todos os profissionais. Mesma coisa em relação ao desempenho térmico ou as particularidades do concreto. Então, tem as suas áreas mais específicas aí que vão demandar conhecimentos específicos. Uma pergunta que eu já tratei com vocês. Como é que foi a minha pesquisa de doutorado? Então, peguei 2 edificações, uma CUB e uma SINAP, edificações bem comuns. Olhei para esses parâmetros. O período que eu contemplei foi entre fevereiro de 2007 e março de 2021. Precisava fazer a minha linha de corte para alguns meses depois encerrar isso aí. Fevereiro de 2007 é a primeira referência do CUB que nós temos a partir da norma atual do SINAP. SINAP. A norma atual da BNT que estabelece a forma de cálculo, que é de 2006. Usei o projeto R1B e R12B43C 2017. Um Sinduscom, norma 12721 e o outro SINAP. Eu precisei estabelecer uma situação real, hipotética, né? Uma situação onde essas edificações estariam inseridas. Então eu escolhi a zona bioclimática 3, nós temos 8 zonas bioclimáticas no Brasil, Porto Alegre é ZB3. A classe de ruído eu escolhi como sendo 2, que é algo habitual para uma região residencial, são 3 níveis, 3 classes também. Opa. Defini que a minha fachada sul ficaria voltada para o lado sul, isso não tem um motivo específico. E ela teria essa edificação teria afastamento na frente, nos fundos e nas laterais. Isso melhorou minha vida, porque aí a gente passava a ter iluminação e ventilação por todos os lados. Não é a situação real de todas as edificações. Então, quando a gente tem edificações geminadas, né, quando a gente tem um outro parâmetro, isso precisa de uma análise específica aí também. Você levantou a mão? E aí comparei, olhei aí para cada um dos 120 requisitos da norma para ver se era aplicável, se era possível de atender e que impacto isso trazia do ponto de vista de custo. Não contemplei aí custos indiretos e BDI. Essas aqui são algumas das entidades que tratam desse assunto, não é um tema novo, a Europa trata isso há muitos anos. No Brasil, aí o IPT talvez tenha sido o precursor, possivelmente tenha sido o precursor. A FINEP é que bancou a maior parte dos estudos aí relacionados à norma de desempenho.
E minha inspiração, inclusive teve na minha banca, é a professora Maria Angélica Covelo Silva, uma pessoa assim, referência nessa temática aí no nosso país. Ela diz que foi um importante avanço para o setor, na medida que incorporou requisitos e critérios que definem o que é qualidade de empreendimentos habitacionais e que isso possibilitou nivelar o mercado com base no comportamento das edificações em relação a requisitos que são internacionalmente definidos. Aí vem uma questão interessante. Nós moramos no sul, temos um inverno rigoroso, um verão rigoroso, 0, 40, 20 graus de variação fácil ao longo de um dia, né? Tá em 10, vai a 30, volta para 10 ou perto disso. A gente se agarra, a gente pega lá um exemplo, eu vou comprar esquadrias, usei esse exemplo antes, é que para mim foi muito impactante como as esquadrias fizeram diferença na fachada da edificação. Eu posso aumentar a parede para esse negócio aqui, mas se a janela for uma porcaria, o conjunto é um lixo, ele se comporta mal, é quente no verão e frio no inverno. Eu vou de massa, melhora a condição, mas a janela faz eu perder muito a esquadria. Eu diminuo para coisas que são bastante razoáveis hoje aí, 11,5 mais revestimentos, 14 mais revestimentos e compro uma esquadria de boa qualidade, ensaiada, bem construída. Eu potencializo o conjunto em si. Lá no Rio Grande do Sul nós deveríamos ter 2 casas, uma no inverno e uma no verão. Uma no inverno que tivesse janelinhas desse tamanho para conservar o calor dentro de casa. E no verão uma casa ventilada, aberta, luminosidade. Mas isso não é realidade, obviamente, né? Então eu quero dizer o seguinte, nós temos o hábito de olhar para as questões europeias do ponto de vista de construção, especialmente as esquadrias. Empresas aí vendendo, o perfil é alemão, ainda que tenha sido produzido na China, ele foi desenvolvido na Alemanha. Isso pode ser perigoso se ele não foi tropicalizado para o Brasil. Um perfil na Noruega vai ter a insolução muito menor do que a nossa. Então a durabilidade, a questão da cor dessa esquadria, do comportamento vai ser muito pior se aquilo não foi tropicalizado, não foi pensado para ser um elemento para a construção local. A gente lá no sul tem um comportamento, aqui outro, no nordeste, no litoral outro, então tudo precisa dessa contextualização técnica do local. Mapa, óbvio que não é novidade para vocês, mas eu trouxe aqui na parte central o mapa de ventos, isso influencia na questão da estrutura, por sua vez, aí nesse comportamento. Aqui à direita, as 8 zonas bioclimáticas, como eu comentei com vocês. Não tem isso cidade a cidade. A Universidade Federal de Santa Catarina está muito avançada nessa área temática. Se quiserem pesquisar mais sobre isso, vão encontrar muitos estudos, coisas assim tecnicamente muito boas, muito interessantes. E o que a gente está precisando nesse momento também é mapas de ruídos das nossas cidades. Você vai construir, a gente não sabe, eu disse que usei a zona bioclimática 2, mas é 1, é 2, é 3, a gente vai de forma qualitativa, ou vai medir em campo. Então a gente não tem isso disponível para todos os locais. Isso aqui é a matriz dos requisitos da norma. Olhem a loucura. Nós temos lá na parte superior, a cor é em função dos grupos, são 3 grupos aí, que vai lá do item 6 ao item 18 e que combina da norma. Esse número, esse algarismo que está nesse cruzamento, ele representa quantos requisitos você tem para aquela combinação. Por exemplo, para desempenho estrutural e para os sistemas estruturais eu tenho 3 requisitos. Isso totaliza 120. É muita coisa. Como eu disse assim, é muito difícil compreender a aplicação de todos esses. A gente precisa chão. Aqui abaixo estão eles agrupados e aí vocês estão visualizando a coloração amarela, a Ashura. Esses grupos que têm essa coloração amarela, eu tenho potencial, a norma traz a possibilidade de atender em nível intermediário ou superior. Se eu olhar para os de estrutura, os sistemas estruturais são 5, não tem. Opa, mas como assim não tem? Não tem e está certo que não tenha. Não existe grau de segurança para a edificação mais simples, para a edificação de alto poder. Não, você atende porque é um aspecto relacionado à segurança. Mas aqueles que estão relacionados à nossa percepção, que é o desempenho térmico, que é o desempenho acústico, que é a durabilidade. Alô? Oi? Ah, piorou o som? Olha só, eles estão comentando lá que o som... Oi, alô?
Tá ruim? Alô? Oi, teste. Vamos tentar, vocês me sinalizem aí, tá? Eu não tenho retorno. Então, estava comentando com vocês da questão aí desses marcados em amarelo, da gente poder atender em nível intermediário ou superior. E é a partir esses aí que foram o meu foco, especialmente para edificações populares. Quanto mais caro é numa edificação popular para conseguir melhorar esse padrão de comportamento? Aqui é o resumo do que eu mostrei antes. Então tem lá as vidas úteis de projeto mínimas. Essa foi a primeira edificação que eu utilizei. São edificações, essas duas, né, R1B e R1 2B43C, são edificações comuns, sistema construtivo convencional. Eu fiz essa análise do atendimento dos requisitos, fui tentar entender aí se era viável e quanto isso impactava do ponto de vista de preço, de custo, perdão, não preço. Deixa eu adiantar aqui. Eu precisava enxergar cenários também para essas edificações. Acho que ele não raspa no meu rosto, aí se eu deixo para frente. Vejam, aqueles 6 que tinham a Ashura na cor amarela estão aqui, que é o desempenho estrutural, estanqueidade, o térmico, acústico, lumínico e durabilidade e manutenibilidade. Manutenibilidade talvez não seja uma palavra comum para todos. O que é isso? Eu preciso prever em projeto como fazer a manutenção. Geralmente, quando a gente está construindo, é muito mais fácil você fazer o serviço. Uma fachada de um prédio. Você está com tudo organizado para fazer isso. Mas como é que o condomínio vai fazer isso depois, se você não deixou esperas, não vai ancorar, não tem como chegar? Então, a norma exige que você pense nessa possibilidade de manutenção, não só a cobre. E aí eu fiz 3 combinações, que eu chamei de combinação A, B e C. O S é de superior, M de mínimo e I de intermediário. Olhem que coisa interessante. Para aquelas edificações extremamente simples, com alvenaria, posso usar o teu? Nesse aqui vocês me escutam? Alô? Também tá ruim? Mas eles estavam ouvindo antes, né? Bom, voltou. Tira esse aqui, então. Vamos tentar assim. Olhem que coisa interessante. Nos meus primeiros estudos, nas primeiras simulações, para essas edificações comuns, 40 e poucos metros quadrados, bloco de vedação, eu já me dei conta que para a parte das alvenarias, que envolve aí esse conjunto das vedações, a gente já ia para os números mais altos do que a norma de desempenho trazia. Eu imaginei que eu ia conseguir enxergar um cenário totalmente mínimo, um intermediário e um superior. Mas do jeito que a gente faz, em grande parte das edificações, eu já chego no nível superior. Então, por isso que aquela primeira combinação ela tem superior no estrutural, mínimo para o grupo da estanqueidade do térmico, intermediário para o acústico e mínimo depois para os outros 2. No segundo cenário, eu melhorei quase tudo já para o superior. E é isso. Esse processo interativo é a nossa vida de trabalho. Eu só não subi o acústico para o superior porque é o que foi mais trabalhoso e que custou mais caro. E o terceiro cenário, aí sim, tudo no superior. Eu também precisava estabelecer uma referência de custo. A minha primeira referência foi simplesmente pegar a área dos projetos e multiplicar pelo valor unitário de referência, CUB ou o valor do SINAP. A segunda, eu usei o teto do programa Casa Verde e Amarela, em Porto Alegre, R$215 mil na ocasião.
E o terceiro aí, que é o C2, eu fiz o somatório dos itens não contemplados nas referências de custo. Por exemplo, lá quando eu olho para o CUB, ele não tem projetos, ele não tem os impostos, as taxas, os emolumentos, ele não tem fundações. Então eu estabeleci, arbitrei valores, isso está na minha tese, depois se tiverem curiosidade em ver que valores são esses. E aí levou essas edificações para patamares na ordem de 230 a 240 mil reais. Tá ruim o som? Mais perto da boca, isso? Tá. Na ordem de 240 mil. Isso é só para fazer essa relação de percentual de impacto. Deixa eu ver o que travou aqui. Esse aqui é o projeto do Sinap, uma edificação de 2 dormitórios. As características aí construtivas e os custos que não estão contemplados, quando a gente olha aquele valor divulgado lá, desonerado ou não desonerado. Tá? Não vou ler todos eles. O projeto do Sinduscom, corri atrás, o Sinduscom do Estado do Rio Grande do Sul gentilmente cedeu aí os projetos em AutoCAD. Também as características construtivas e os custos não contemplados. Aí eu começo a perceber, aqui eu trago o exemplo de como eu olhei cada um desses requisitos. Lá no item 11.4 da parte 1 da norma, fala que o requisito é desempenho térmico da unidade habitacional. Pergunta, são atendidos os requisitos relacionados ao percentual de horas de ocupação da unidade habitacional dentro da faixa de temperatura, temperaturas operativas anuais máxima e mínima? Como você avalia isso? Você tem que fazer ensaio com um software chamado Energy Plus. E assim sucessivamente. Alguns são complexos, como esse aqui, outros são identificar se esse parâmetro está tratado lá no projeto. Bom, então aqui vou passar mais rapidamente, se os senhores conhecem aí, a cesta de insumos que leva à formação do custo unitário básico. São até 29 itens, muda o coeficiente de participação para cada um dos projetos. Eu só olhei para o R1B. Disse já que não foram atualizados após a norma de desempenho. Só que daí eu tive algumas surpresas. Vejam, à esquerda, copiei e colei os insumos que estão listados lá na planilha, na tabela que leva à formação do custo. Então tem bloco cerâmico para alvenaria de vedação de 9 por 19 por 19, precisa de 58.58, 002 blocos, né? Não sei nem por que tantas casas decimais, para chegar aí à edificação. Quando nós vamos olhar o projeto arquitetônico, ele representa paredes externas com 19 e paredes internas com 9. E contempla revestimento argamassado. Nós nunca vamos chegar com esse bloco naquela configuração. Essa lista toda, não vou ler item a item por conta do nosso tempo, mostra discrepâncias entre o que está tratado, que leva à formação do custo, em relação ao que está sinalizado nos projetos. Por que eu estou fazendo esse alerta? Porque o custo vem com uma parcela de irrealidade, de desconformidade em relação ao que é a construção de fato daquela edificação. Mais adiante aqui, ó, tem telha de fibrocimento lá no lote de insumos e a casa tem telhas cerâmicas. Aumentou a telha de fibrocimento, aumenta esse CUB. E não se a telha cerâmica aumentar. Então, questões dessa natureza aí. Tubo de ferro galvanizado com costura de 2,5 polegadas, mas o projeto só tem tubulação de PVC, não tem aço galvanizado, ferro galvanizado. Não vou discutir os gráficos, mas a minha primeira impressão é: quem vai ser mais impactado com a norma de desempenho? Edificação de baixo poder aqui para o público de baixo poder aquisitivo ou do alto poder aquisitivo? Baixo. Números não mostraram isso, mas já disse para vocês, por conta das cestas. E aí eu quero fazer uma ressalva. Alto padrão de acabamento não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com alto padrão de desempenho, ou padrão de desempenho superior. A empresa para quem eu presto consultoria, constrói apartamentos de 40 metros quadrados, descasa, dessolidariza o contrapiso da estrutura, coloca piso laminado, consegue um excelente comportamento acústico num apartamento do que era Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, ou enfim, para esse público aí. Alguém com imóvel de 10 milhões de reais manda arrebentar o que tinha de revestimento, manda trazer da Ásia, da Europa ou de qualquer outro local um material, manda instalar isso aí. Se os cuidados básicos não forem cuidados, aquilo custou 50 vezes mais do que aquele laminado, mas é um lixo muito ruim do ponto de vista do mesmo comportamento. Então,
meu sonho, assim, meu ideal é que a gente tivesse mais uma coluna nesse conjunto todo, padrão de acabamento, padrão de desempenho. Mas daí nós temos muito chão pela frente aí, né? Só fazendo alerta assim de que alto padrão de acabamento. Só que quando tu gasta muito, quando tu tem chance de investir mais, é muito mais fácil de atender os parâmetros da norma. Esse é o ponto, só que não é garantia de que vai ser atendido. Olha só, ao longo desse tempo todo, isso aqui é o acumulado, o prédio popular de 4 pavimentos de padrão normal de acabamento deu 103,54, enquanto que o R1B, que é a casinha que eu estou pesquisando, deu 99,48. Números, então, não trazem aí essa minha expectativa. Aqui a gente olha para a média dos padrões comerciais, residenciais e o galpão industrial. É o mesmo movimento o tempo todo. Ora um pouco acima, ora um pouco abaixo. Né? Não tem nada a ver com desempenho aí também. Aqui eu trouxe só para destacar a bagunça que virou o mercado, os senhores sabem disso, a partir da pandemia, por conta da dificuldade de encontrar insumos e a variação de preço desses insumos também. A gente teve um momento, até lá por 2011, isso quem diz são esses estudos aí, isso é divulgado pela CEBIC, a partir dos parâmetros de CUB, que a parcela de material ela representava a maior parte, inverteu. Só que agora, quando a gente entra lá em abril, maio de 2020, começa a acontecer um movimento inverso. Não vou me alongar nisso, mas por conta do que todos nós vimos aí em relação aos materiais em si. Aqui a mesma coisa em relação aos parâmetros do SINAP, ao do Sinduscom. Faço um comentário assim positivo, o SINAP tem muito mais projetos e os projetos têm um grau muito maior de detalhamento dos insumos. Então, aquilo que eu comentava em relação aos 20 e poucos insumos do CUB, aqui está mais bem detalhado. Então, se a coleta de valores dos custos é feita, quem faz é o IBGE, é razoável, a tendência é que esses resultados reflitam melhor a realidade do que o outro que só pega uma parcela aí também. Vamos ver o que temos aqui. A mesma coisa, é o mesmo movimento ao longo do tempo. Ali aconteceu um galope por conta de desoneração, questão tributária, entrou em vigor, caiu, depois entrou de novo, mas ao longo do tempo é mais ou menos o mesmo movimento de todos os itens aí de referência. Aqui a mesma combinação também dos residenciais e os comerciais. E aqui está comparando aí o CUB não só do Rio Grande do Sul, os anteriores eles levavam só em conta Rio Grande do Sul, aqui pega SINAP e CUB do país como um todo, média, mesmo movimento. Aí eu entro de novo na parte aí de desempenho, que eu acho que é a que nos interessa nesse momento aí, de avaliar a possibilidade de atender naquelas duas casas. Olhem a complexidade do trabalho mais prático, assim, mais braçal. O item 7.4 da parte 4 da norma, que é o que trata sobre as vedações verticais, as paredes externas ou internas. Um dos requisitos é avaliar se o impacto de corpo mole nos sistemas de vedação verticais, com ou sem função estrutural, se é satisfatório, se atende e em qual nível. Está em amarelo, então pode ser intermediário e superior. Como eu vou saber disso, engenheiro? Como é que eu vou descobrir essa informação? Eu preciso comprar os insumos de alguém que tenha feito um ensaio, ou vou ter que fazer o ensaio, ou vou ter que descobrir, é público também, está no site, não vou lembrar qual ministério, mas o que tem aí o braço do PBQPH, onde tem as FADs, as fichas de avaliação de desempenho, onde eu consigo ver o que está já disponível para o mercado como um todo. Então, nesse caso, eu usei como referência uma baita empresa, uma empresa referência que nós temos lá no Rio Grande do Sul, que é a Pauluzi. Essa empresa investiu muito em pesquisa, eles produzem blocos, eles não constroem paredes. Só que eu tenho que verificar como o relatório deles trata os seus blocos combinado com os demais elementos. Que espessura eu tenho de revestimento, que tipo de argamassa é, que características ela tem. Eu tenho que tratar isso exatamente igual. Se eu criar uma nova formulação, eu estou alterando. Não vale o relatório da Pauluzi em si. Mas quando eu olho para o deles, que diz lá, o bloco de 9 por 19 por 29 é cerâmico de vedação, a argamassa de assentamento é estrutural com resistência de 4 MPa, aplica revestimento argamassado médio de 1,5 centímetros em ambos os lados, isso me leva a uma condição a atender em nível superior. Então, se eu trabalhar com essa configuração, para esse requisito, eu já cheguei em nível superior. E assim a gente vai fazendo para todos eles.
Aí eu olho para outros, trouxe exemplos de requisitos que não são aplicáveis. O item 8.2 da parte 1, ele diz que eu preciso dificultar princípio de incêndio. E aí ele me pergunta lá se foi feito o projeto de SPDA conforme norma vigente. E se as centrais de gás e suas instalações foram projetadas para proteção contra vazamentos. Não fazemos projeto de SPDA para edificações unifamiliares. Então, esse requisito ele não é aplicável. Nem todos os 120 são, dependendo da configuração. Isso vai mudar. Eu tenho uma casa unifamiliar com cobertura que não é acessível. Não uso como um terraço. É um parâmetro. Não, ela é acessível. É outro parâmetro. Então, dependendo de como se configura o projeto arquitetônico, a gente vai para um caminho ou outro aí. Outro, por exemplo, lá, que é um complexo, que é o que eu comentei em relação ao desempenho térmico. Eu não domino o uso do Energy Plus. Meus colegas nos laboratórios do ITT Performance fizeram esse processamento para que eu pudesse usar as referências. É assim que o mercado vai fazer. Então, se eu quero apenas atender, se meu desejo é confirmar que está em nível mínimo, eu vou fazer isso por um processo simplificado. Está aqui não sei se eu marquei, mas aqui, ó, projeto arquitetônico e procedimento simplificado de análise baseado naquela norma. Aí eu avalio se se atendeu ou não. Eu nem fiz o simplificado, porque eu queria intermediário superior. Então eu já parti para esse outro aqui, que demanda a simulação computacional. Tem escritórios aí de consultoria especializados nesse tipo de trabalho. Você fornece os parâmetros, eles lhes dão o resultado. Nível de ruído permitido na habitação. Uma das principais reclamações para quem mora em imóveis que compartilham parede, ou que são condominiais. Tanto no sentido, são dois tipos de ruído, aliás. É o ruído aéreo, é o som da rua, é o som das pessoas falando no apartamento vizinho, e é o ruído de impacto. É a criança brincando, é o sapato que faz o ruído no piso. Então tem aí diferentes tipos de ruídos. Então a gente tem que avaliar isso em relação também ao que está preconizado aí. Eu consigo avaliar isso hoje em laboratório em escala real. Nós construímos paredes, casa, como se fossem cômodos inteiros em escala real para conseguir fazer esse teste. Então, de um lado você tem um emissor de ruído controlado e do outro um receptor. E aí você mede a diferença entre esses dois espaços. Como no laboratório é controlado, eu tenho os parâmetros, a norma me traz a possibilidade de eu ter 5 decibel de diferença em relação ao que foi tratado em laboratório. Então, se no laboratório chegou em 40, na minha obra, se eu quiser testar no prédio, na edificação, 35 é a mesma coisa, tem esse parâmetro previsto aí. Então, como é que eu olhei lá? De novo, vou lá, nesse caso aqui, na ficha de avaliação de desempenho, está ali o código da ficha que eu olhei. Se eu usar uma esquadria de PVC com persianas, cujo RW é o parâmetro da esquadria, esse, para som, for de 33 dB e 35 dB, e aí as características dos seus vidros combinados com uma parede tal, isso vai levar para um parâmetro mínimo ou intermediário ou superior. É isso que nós precisamos o tempo todo buscar. Parou de novo? Agora esse aqui. Oi? Voltou? Tá, tentamos aí. Voltou para vocês? Tem uma interferência, ele está me falando aí com alguma outra coisa. Olhem o que foi para mim a maior dificuldade, por isso a minha surpresa em relação às esquadrias que eu comentava agora há pouco. Cada 2 linhas correspondem aí a um conjunto. Então, peguem lá a primeira, por exemplo, blocos de vedação de 9 por 19 por 29, com argamassa estrutural de 7 MPa, com um revestimento argamassado, com uma esquadria que tenha persiana e vidro float em color de 4 milímetros. Eu tive acesso aos parâmetros de ensaio da esquadria e das paredes. Então, a parede me leva para uma condição de 38, é uma parede cega, que não tem vão nenhum. E a esquadria é 33. O RW desse conjunto vai ficar entre 36 e 37. E 37 naquele segundo caso lá, porque aumentou um pouquinho da esquadria, porque mudou o vidro dela. Não é uma média aritmética, tá? Isso envolve a área, tem logaritmo, tem uma curva padrão aí para fazer essa conta.
Vocês estão vendo que essa parede, ela me leva para o intermediário, ela tem uma massa de 137 kg por metro quadrado. Esse é meu parâmetro de partida. Vou direto para o último aqui, ó. Depois eu disponibilizo a apresentação para a gente poder também ter acesso a isso. Se eu vou para blocos estruturais, não precisaria bloco estrutural, mas a Pauluzi só consegue chegar com um bloco estrutural porque ele tem massa maior. De 14, 19 e 19, aumentando para 3 centímetros de revestimento argamassado em cada face, eu consigo passar lá do 38 para 45. A esquadria continua igual, só mudei o vidro aqui. Numa é 4 mm float, na outra é laminado incolor duplo. E a esquadria é uma janela de 1,20 m por 1,20 m, se eu não me engano. Tá? Uma janela convencional para edificação popular. O único jeito de eu chegar no superior nesses dados que eu tinha aqui é esse último. Só que a gente está falando de uma parede que vai ter espessura total de 14 com mais 6, 20 centímetros. Para uma casinha de 40 metros quadrados, isso também faz diferença. Você começa a ter uma diminuição na área útil desses ambientes. E outra, de 137 eu passo para 262 quilos por metro quadrado, massa. A gente incrementou, dobrou praticamente o peso próprio dessa estrutura. Em algum grau, isso também tem um impacto sobre o projeto estrutural. Eu estou querendo fazer o alerta que é uma decisão que eu não posso tomar na hora de começar a erguer as paredes. Eu preciso saber disso antes, quando eu estou projetando, para mostrar essa interconexão entre todos os parâmetros. Ah, alguém fez o arquitetônico, outro estrutural. Não, mas o parâmetro precisa ser fornecido para a gente deixar isso coerente aí. O que eu precisei ajustar nos projetos? Uma surpresa positiva, pouca coisa, para poder atender os parâmetros, mas são coisas bem elementares, vejam. Funcionalidade e acessibilidade, a casa do Sinduscom não traz essa possibilidade que alguém com cadeira de rodas, por exemplo, faça uso, então arquitetonicamente precisa de alguns ajustes. E não encontrei, o mercado não tem isso, ensaios de estanqueidade para paredes com 9 centímetros de espessura. Não é usual no sul usar um bloco com 9 de espessura, no mínimo 11,5. Então ninguém nem testou, porque ninguém compra bloco de 9 para usar em fachada. Então, talvez fazendo teste eu conseguiria atender, ok, estaria isso satisfeito aí também. Estou passando um pouco mais rápido para poder entrar nos números aí. É que o senhor foi na frente do meu repetidor aí, deixa eu me deslocar. Aí, ó, olha só. Retomando então aquele quadro 37 que eu comentei com vocês antes. Está lá em cima o meu inicial, superior para o estrutural, os demais mínimo, só o acústico intermediário, depois superior com exceção do acústico, depois todos eles no superior. Ali estão descritas, já desapareceu, as alterações que eu precisei fazer. Lá no primeiro caso eu tive que mudar os meus blocos de 9, passei para 14, 19 e 29. No segundo caso, para poder melhorar, aqueles M que mudaram para S, eu já melhorei as minhas esquadrias, eu tive que colocar uma manta de subcobertura para melhorar o meu desempenho térmico. Os meus pisos internos, eles passaram a receber radier, massa também separando do solo. É uma forma de melhorar, tem outras para fazer isso. Extremamente fácil para melhorar o lumínico hoje, muda as luminárias que você tem, painel de LED facilmente leva aí para os parâmetros exigidos. E para eu conseguir chegar em 63 anos de perspectiva de durabilidade da estrutura, eu preciso fazer ajustes em alguns parâmetros do concreto. Não propriamente dos elementos estruturais, mas tem que ter uma relação água-cimento menor, um consumo de cimento um pouquinho maior. Você investe um pouco mais para ter um concreto com características que vão te levar um pouquinho mais adiante. Aqui no terceiro, que é o que está em azul, além dessas substituições que a gente já propôs ali no CB, então eu precisei passar daí ainda para aquela condição lá das esquadrias melhores, combinadas com meus blocos aí maiores e com espessura de revestimento maior também. Olhem lá para cima. Tá na última linha o valor em reais, mas eu já acho que isso é menos relevante nesse momento, porque a gente teria que ser atualizado em relação à variação do custo também, mas o percentual acho que é mais interessante. Aqui estão os parâmetros percentuais de alteração para cada uma daquelas configurações. É como se eu tivesse que aumentar em 4% o custo daquele custo inicial lá, que era só multiplicar o valor do cube versus a área,
para chegar naquela configuração, depois 16 para chegar na segunda, 18 na terceira. E para o projeto aqui do Cube é mais ou menos a mesma coisa, 4,26, 13, 613 e 15. Só que não é R$100.000 o custo da edificação, que é essa multiplicação básica. Ele é 215, ele é 230, ele é 240, aquilo que eu comentava agora há pouco. Então esses percentuais começam a ficar muito mais interessantes. Começa a sinalizar que o custo para a gente melhorar para um nível intermediário e ou superior não é 5, não é 10, não é 20%. É menos do que isso e se aproxima daqueles números iniciais que eu comentei também lá, referência da CEBIC, referência aí das outras entidades. Então a minha relativização, eu saio lá de 96 mil, de 80 mil e venho para valores mais próximos com que são os praticados no mercado. 240 mil e 226 mil aqui. Aí nós vamos ter os seguintes percentuais. Se eu olho lá em cima de novo, cópia e cola da mesma planilha e a minha matriz de relação entre os cenários e as condições propostas. Se eu pego a edificação R1B e R12B43C e coloco isso naquela condição só de atender o que a norma preconiza, a gente está falando de 1,5% a 2%, aqueles dois parâmetros aqui abaixo, tá? 1,58, 1,72. Me parece muito real isso. Se a gente vai para aquele cenário B, só não nos interessou deixar top, deixar no nível superior o desempenho acústico, mas todos os outros no superior, a gente incrementou o custo na ordem de 5,5%, 5,48, 5,76. Se a gente quis levar naquele caso, para aquele cenário, para essas duas edificações, lá em Porto Alegre, desse jeito, para o nível superior, o incremento foi de 6,34, 6,58. Volto lá para a questão inicial. Tenho a impressão, é claro que isso demandaria uma pesquisa, que muitas pessoas, de forma consciente, pagariam 7% a mais na hora de definir as suas características aí de projeto, definir as suas características, as características da sua edificação, para ter uma edificação que levaria a essa condição superior. Que é o que eu acho que não acontece na prática por falta de conhecimento técnico e por falta de maturidade do mercado, por não ter acesso às informações e continuar lidando com questões tão subjetivas, que tem a ver com a beleza, que tem a ver com a marca, com a construtora, que tem a ver com outros parâmetros que não esses quantitativos aqui que eu estou compartilhando com vocês. Estou me aproximando da reta final. Então, quero compartilhar com vocês de novo aí que atender aos requisitos da norma de desempenho é uma tarefa complexa, não há a menor dúvida em relação a isso, pela quantidade, pela influência entre definições e contexto de inserção e algo multidisciplinar. Envolve diferentes áreas de conhecimento e de formação. Dificilmente a gente vai conseguir trabalhar com isso de forma individual. Em relação ao CUB, cuja composição de custos é formada a partir da cesta de até 29 insumos, tem divergência entre características de projeto, especificações contempladas nas cestas de insumo e especificações relacionadas à caracterização de acabamento do projeto analisado, o R1B, esse que eu compartilhei com vocês. Para a formação de referências de custos SINAP, o processo ele é semelhante ao CUB, a coleta de preços de insumos, porém os projetos contemplam maior número de insumos, é mais detalhado. Os projetos de referência CUB e SINAP, eles são anteriores à norma de desempenho, acho que isso precisa ser destacado. Eles não têm o propósito, sou eu que quis fazer essa vinculação, sou eu que gostaria de enxergar isso funcionando de forma equacionada e não sofrer atualizações dentro desse contexto. Em relação à viabilidade de atendimento aos requisitos da norma nos dois projetos, há potencial de atendimento com necessidade de ajustes pontuais, que para o sistema de vedação vertical externo, para ambos os projetos, é realizar ensaio que comprove a estanqueidade a partir do uso de blocos com 9 centímetros de espessura, que não é algo praticado pelo mercado. E para o R1B, é preciso fazer alterações no layout da cozinha e na dimensão das portas internas e layout do banheiro, para ser acessível para o usuário cadeirante, se for o caso. Então tem uma questão aí também de necessidade decorrente aí de um caso particular. Última. Considerando as características dos projetos e especificações,
parte já tinha potencial de atendimento em nível superior, que é aquilo que eu mostrei naquele primeiro cenário, cenário A, sem alterações, como resistência ao impacto de corpo mole e corpo duro. Talvez sejam termos assim não familiares, mas isso tem a ver com o uso em si, com o impacto aí tanto físico de uma pessoa, como em relação a algum equipamento, algum outro elemento aí que possa de alguma forma danificar. Nós temos modelos que usam aspectos construtivos que são muito mais sensíveis em relação a isso, onde você tem mais dificuldade, inclusive, de fixar um elemento aí numa parede sem que aquilo tenha sido previamente preparado. Então tem esse contexto aí, esse ensaio de corpo mole e corpo duro. Ação de granizo e outras cargas acidentais em telhado e iluminação natural. Então o modelo aí que a gente usa já é favorável aí, que a gente usa nessas edificações. Para atender os requisitos de desempenho térmico e desempenho acústico em nível intermediário e superior, é necessário promover alterações mais sensíveis. Isso já muda a configuração do projeto arquitetônico e dos insumos que neles são usados. Na configuração do sistema de vedação vertical externo, as paredes precisam ter espessura maior, que é algo lógico também, é completamente compreensível. E isso combinado com esquadrias de melhor desempenho. Vou fazer mais um parênteses aí na relação das esquadrias, que aí é uma impressão muito minha, mas talvez seja um dos insumos que a gente tenha maior dificuldade em especificar. Os nossos projetos, eles especificam duas dimensões, uma largura e uma altura, e um tipo de material, e outra, né? Mas uma janela de madeira, ou é de aço, é de PVC, ou é de alumínio, é como um persiano, eu sei, mas assim, é um mundo, cada empresa com as suas características. E outra questão, nós não conseguimos ensaiar grandes esquadrias. Quando a gente olha para as casas das pessoas que têm maior poder aquisitivo, a gente enxerga esquadrias normalmente gigantescas. Quando interessa o visual externo, quando interessa a luminosidade, a integração com os ambientes externos. Mas eu quero fazer o alerta que do ponto de vista desse comportamento que a gente está tratando, é muito difícil. Eu começo a perder muito nesse desequilíbrio no frio e do calor, da questão da luminosidade, conseguir promover estanqueidade. Quando chove, não quero que passe uma gota d'água para dentro de casa. Quando está calor, quando eu quero ventilação natural, é o oposto. Eu quero abrir ela para poder renovar ar. Então, tem alguns aspectos que têm comportamentos diferentes em momentos diferentes. Aí a esquadria é um desses elementos aí. E foi impactante para mim. Então, é preciso fazer essa avaliação aí no contexto das esquadrias. Além da inclusão do radier, que foi a forma simples, ainda que onerosa, que eu encontrei para me dar essa condição aí de um melhor desempenho. Para atender os requisitos do grupo durabilidade e manutenibilidade no nível superior, eu promovi alterações nas características do concreto, como eu disse aos senhores, e a necessidade de atendimento de normas específicas, para maximizar essa estrutura aí até os 75 anos. As especificações de ambos os projetos, no sentido assim do que está lançado lá nas representações gráficas, elas são muito simplórias, elas não trazem essas informações por completo, então até tem alguma dificuldade em avaliar que características esses materiais têm naquilo que foi contemplado, tanto no SINAP como na norma 12721. E aqui, mais uma vez, os percentuais que eu comentei. Se a gente estivesse falando de uma edificação da ordem de 215 mil, 226 mil, a gente estaria falando de um impacto na ordem de 5,7%, 6,9%, 7%. Se a gente leva em conta que essas edificações custassem algo na faixa aí de 240 mil reais, 226, né, como eu disse, não, 215 para as duas, 226 e 240 para o outro cenário, a gente está falando entre 5,5% e 7%. Algo, repito, assim, dentro de um contexto de mercado muito coerente com... Certamente esses valores, aí se a gente puder, fizer um outro estudo e mostrar quanto isso impacta no custo de uso, na manutenção, na climatização menor que vai demandar, a gente começaria a ter ganhos mais expressivos, essa conta começa a se inverter, começa a mudar. Tem aspectos conflitantes na norma de desempenho que demandam revisão e alterações, sabemos disso também. Ela foi construída por grupos diferentes, as versões aí de 2021 já fizeram a correção de vários desses aspectos, e tem outros fatores que acabam por impactar o custo, como a tecnologia construtiva, o local de inserção, a qualificação da mão de obra que a gente usa. Imagine um projeto super bem detalhado, tudo analisado adequadamente, mas construído por equipes que não têm a devida qualificação para suas tarefas, que não vão ter a devida supervisão. O resultado não vai ser exatamente o mesmo, não é o controle de laboratório que nós vamos ter. Então,
tem mais essas influências aí externas, que também não dependem exclusivamente aí do nosso papel. A gente está inserido nesse contexto, mas não é totalmente nosso. Índice de produtividade, prazo, custo de capital, já que a gente está falando de custo, pensar que há modelos construtivos que nos levam aí a um resultado, a construir em menor tempo, isso também tem que entrar nessa conta aí, quando a gente começa a avaliar quanto representa esse valor de forma ponderada. A fazer do jeito tradicional representa 12 meses, com uma tecnologia mais rápida representa 6 meses. Então passo a usar antes, passo a ter, ainda que o custo seja maior no ponto de vista de investimento, se eu estou usando antes, isso também precisa ser relativizado. Opa, passou a minha lâmina aí que destacou as referências que eu usei e tinha meu contato aí na última também. Vou pedir para vocês colocarem, se vocês quiserem anotar o meu e-mail aí. E fico à disposição para responder perguntas. Se aqui tiver com mais barulho, eu também vou estar, quero já me antecipar e dizer para vocês que eu fico aqui no evento. Então vocês vão me encontrar aí, podemos alinhar em outras circunstâncias aí. Deixa eu sair da frente. Está aí o meu e-mail institucional. Fiquem à vontade para me contatar. E se pesquisarem pelo tema e pelo meu nome, vão encontrar na internet a tese também. Vão ter acesso aí ao documento que leva à formação desses dados que eu compartilhei aqui com vocês. Seu e-mail até agora, toda hora ele desaparece. Seu e-mail. Mais uma lâmina. Espera aí, eu passo aqui, ó. Aê. Professor, eu poderia estar utilizando esse tipo, por exemplo, o programa do Energy Plus para cada construção específica? Poderia estar utilizando? É fácil acesso? Como funciona? Como é teu nome? Flávio, engenheiro civil de... O Flávio, engenheiro civil, está questionando aqui sobre a utilização do Energy Plus, que foi o software que eu citei, para cada circunstância específica, análise para cada edificação. E é exatamente isso. O software ele é livre, acho que não tem custo, tu consegue ter acesso, tem que se capacitar. Eu achei complexo de utilizar, mas é o formato da comunicação, não é algo que eu estou habituado. E aí tu vai inserir os parâmetros da tua edificação, tu precisa modelar e inserir os parâmetros coeficientes dos elementos que tu está usando no teu projeto. E ele vai te levar a esse resultado do comportamento da edificação como um todo. Eu comentei antes com vocês da questão aí da gente ter duas casas, no inverno e no verão. Se nós tivéssemos a chance de ter cores diferentes na fachada da nossa casa, já seria outro cenário. Se no inverno eu pudesse pintar a casa de preto, marrom escuro, e no verão, telhado, a cobertura é a mesma coisa, no verão eu poder tornar essas coisas... Claro que não vai acontecer. Mudou o comportamento térmico da edificação. É impressionante como isso faz diferença. Boa tarde. Ok. Boa tarde, meu nome é Lincoln, eu sou engenheiro químico e sou responsável pela produção de mais ou menos de 30 mil toneladas de gesso por mês. E trabalho também com blocos de gesso. Você considerou o uso de gesso na edificação porque o gesso tem essa vantagem, né, de reter calor no inverno e de liberar umidade e evitar que o calor entre na casa no verão. Você considerou o uso do gesso? Interessante aí o teu comentário. Eu não considerei o uso do gesso, porque eu queria ser o mais específico possível em relação às características que lá estavam colocadas no projeto. Seria um desdobramento eu pegar e substituir, é fato, eu concordo com você das características, das vantagens, daquilo que é positivo em relação ao gesso, essa propriedade higrotérmica,
mas o meu objetivo era manter de forma fiel o que estava ali estabelecido. E é interessante porque o projeto, a cesta de insumos, ela contempla o uso de gesso, mas como forro. Mas na representação gráfica do projeto arquitetônico não tem. O pé direito acaba sendo exatamente igual. Só um outro comentário. Infelizmente, nós engenheiros somos muito limitados no uso de materiais. E o gesso já é usado há milênios e até hoje a gente tem dificuldade de colocar o gesso em prática na nossa construção civil aqui no país. E é um material muito bom. Eu acho que isso tem relação com o meu comentário inicial, de que a gente, em grande parte das situações, é modelado para repetir movimentos que a gente viu, que a gente aprendeu. A construção civil, como qualquer outro mercado, ela carece de investimento em pesquisa de novos materiais ou materiais que a gente tem no mercado, mas que a gente não conhece exatamente o seu comportamento. E isso tem tudo a ver com o local de inserção. Eu diria que há uma resistência, inclusive cultural, pela utilização de formas diferentes daquelas tradicionais em cada uma das regiões, provavelmente muito em função de erros que foram cometidos no passado. A gente colocava no mercado algumas soluções técnicas e elas não funcionavam, mas a gente descobria isso da pior maneira possível, com o consumidor, com o usuário dentro da edificação, e não no laboratório, não num teste em escala real. E aí a gente passou a desacreditar de algumas soluções. Não estou dizendo que seja o caso do gesso. E isso passa a ser ruim. Não, nós sabemos fazer isso, nós temos estrutura, nós conseguimos avaliar, e tanto é que isso apareceu muito forte assim nesses programas de financiamento, de que ou era um modelo tradicional, o que a gente estava habituado, ou o modelo tinha que ser certificado pelo SINAT, Sistema Nacional de Avaliação Técnica. Não havia inserção de recursos a partir dos bancos públicos em modelos construtivos para unidades individuais ou coletivas, se aquilo não tinha essa avaliação, essa chancela. Me chamo Magno Cruz, sou engenheiro civil e sou construtor lá no Espírito Santo. Tem uma questão cultural, né? O brasileiro, de uma forma geral, principalmente na minha região lá do Espírito Santo, ele não aceita que não seja uma construção convencional. Eu fiz um projeto todo em pré-moldado, né, divisórias em drywall, e fiz uma pesquisa. Apresentei para clientes, e já eram meus clientes, inclusive. E aceitação de 30% só. Ou seja, tem muito essa resistência cultural, né? Hoje está melhorando, né? Tenho visto que hoje, por uma questão de custo até, tem melhorado isso, mas ainda tem muito essa resistência aí. Eu concordo plenamente com o senhor, falo daí pela minha percepção de mercado, né? Não são números meus, mas assim, é o dia a dia que me diz isso aí, e não é só no Espírito Santo. Eu sou da região metropolitana, a universidade é em São Leopoldo, eu moro numa cidade próxima aí, e quando a gente começa a subir a serra, vai a Bento, vai a Garibaldi, vai a Caxias do Sul, mudou. Colonização italiana, pelo perfil construtivo, pela questão cultural, é diferente numa série de procedimentos daquilo que acontece na região metropolitana. Então, por vezes, aí andando 50 quilômetros, a gente começa a perceber, várias pessoas preferem dar um murro na parede, quebrar sua mão e entender que aquilo lá tem resistência, a olhar para outros processos aí que me levariam a comportamentos superiores, mas não necessariamente eu quebraria a minha mão naquela parede. Estou fazendo quase uma brincadeira, mas para mostrar, assim, nós somos muito amarrados em relação àquilo que nós sabemos. E a construção civil tem muitos problemas. Nascem nos projetos, seguem na construção e vão adiante lá no uso. Mas são problemas muitas vezes conhecidos e com os quais a gente... tá bom, faz parte. O percentual vai dar problema mesmo. Não deve ser assim. A gente tem que conseguir reduzir isso aí. Só que daí o incerto, eu tenho a impressão de que ele traz mais medo do que aqueles problemas que a gente já habitualmente conhece, daqueles que já se perpetuam. Meu nome é Denner, eu sou engenheiro civil.
Eu achei engraçado você falar sobre o tijolo, o bloco cerâmico, que lá na sua cidade, que é o Rio Grande do Sul, por ser bem mais frio do que onde eu moro, que é o interior do Goiás aqui, e você só achar o bloco cerâmico de 12, de 11,5, né? Lá na minha cidade eu enfrento muita resistência com relação a não utilizar o tijolo de 9. Pra gente, até pelo lado estrutural, porque as BOTs do pilar, né, para não fazer quina, essas coisas. Mas o que você observou com relação ao conforto térmico e acústico com o aumento da espessura do tijolo cerâmico, por exemplo? É muito eficiente, é bem mais eficiente com relação a isso? Legal aí, legal retomar esse ponto. Na verdade, do ponto de vista do comportamento térmico e acústico, a diferença é mínima, de 9 para 11,5. Até porque você não tem mais um septo no meio, ele só aumentou um pouquinho o vazio, né, o espaço. A questão que eu tenho fornecedor que tem bloco de 9 centímetros, que é usado em paredes internas, mas a questão é, eu não tenho os ensaios de estanqueidade para uma parede composta com bloco de 9, mais o revestimento argamassado. E aí, como eu não tinha essa validação, eu não podia dizer que dá certo. Eu até posso te dizer, ó, tem potencial, porque eu sei que vai passar. Mas eu precisava ter um respaldo que me trouxesse a questão. Por isso que eu passei pelo menos para o de 11,5, que na região sul, com raríssimas exceções, é o bloco que vai ser usado, pelo menos o de 11,5, não o de 9 em fachada. Bastante diferença. De 11,5 para 14... Nesse é que eu peguei de uma empresa específica. O colega perguntou aqui se tinha muita diferença. Desculpe, não lembrei que vocês não ouvem. De 11,5 para 14 centímetros. Nessa empresa, sim. Percentualmente, não vou lembrar o número, mas tinha diferença. Mas não era nem só por isso, é que ele começa a melhorar em outros parâmetros aí. Na durabilidade, na questão como um todo. Eu posso querer resolver superior para alguns requisitos, outros ficar no mínimo, tá tudo certo, desde que isso esteja lá colocado. Só que quando você quer levar tudo para superior, você precisa encontrar aquela situação que é mais confortável. Isso me fez ter que ir para um bloco lá de, quanto foi? 14, né? Mais 3, que levou a 20 centímetros de espessura de parede. Talvez eu encontrasse outro modelo construtivo ou outro fornecedor que me amparasse com seus resultados, tá tudo certo, tá valendo. Mas como eu quis ficar dentro de um catálogo específico, aí eu acabei subindo bastante aí. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Sou o Rômulo do Estado de Roraima, engenheiro civil. É só uma curiosidade, qual foi a resistência do concreto que você utilizou no radier para ele chegar na excelência? O Rômulo questionou aí em relação à resistência do concreto do radier. Eu vou ficar devendo a tua resposta aí. Não quero estar na tese. Eu vou ficar com o teu contato para te confirmar isso. Você acessa lá. Não consigo responder. Como não era um parâmetro prioritário para o resultado do desempenho, o que eu precisei ali? Massa. A resistência do concreto, ela teria relação com a durabilidade, ela tem relação aí com o comportamento em uso, com o custo, evidentemente também, né? Mas eu não vou conseguir lhe dizer nesse momento aí que foi a resistência, mas certamente foi uma resistência de entrada. Assim, não foi uma super resistência como aconteceu com a estrutura, em que eu precisei, para chegar em 75 anos, usar um trabalho de interpolação das características do concreto, para que com isso eu tivesse a perspectiva de chegar. O que acontece aí nessa questão do concreto? Um dos parâmetros que me leva a aumentar essa durabilidade ao longo do tempo é cobrimento. Eu começo, não necessariamente seja só pela resistência. Ao invés de usar 2, você passa a usar 4. Só que isso é um problema, porque você começa a aumentar o tamanho dessa estrutura. Então isso traz outras consequências nessas edificações tão pequenas aí que acabam comprometendo o espaço em si. Vou anotar o seu contato depois para a gente confirmar essa informação. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado aí pela presença de vocês, a quem nos acompanhou também. Agradeço a oportunidade aí.